Olá, ser de luz, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Zé, o Pod Zé. E como você sabe, histórias inspiram histórias e Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, tem esse poder maior de conectar e reconectar as pessoas no tempo certo, para aprender, para ensinar, para compartilhar histórias, experiências e vivências. Para quê? Para restauração de pessoas, para empoderamento de empresas. E quer saber mais? Para a construção de um mundo melhor. E nesse movimento de conexão e reconexão e aprofundamento, eis que esse ano Deus manda para a minha vida uma proximidade maior de um amigo querido lá de trás, que está numa novo objetivo, numa nova função, num super mega power foco naquilo que ele mais sabe fazer. Tá ficando curioso aí? Veja bem, ó. Tem a ver com foda, entendeu? A pessoa é foda. Gente do céu, acho que é a primeira vez que eu falei foda aqui no podcast do Zé. O cara é foda. Quer mais dica? Ó, paizão, empresário, tem uma habilidade, um dom de criar equipes de gestão e de venda. Quer saber? Vende-se. É tudo seu o negócio, entendeu? Aqui comigo, um amigo especial, restaurado e resgatado, Caio Carneiro. Pô, Zé, obrigado, Zé, Tudo obrigado. bem, Estou querido? feliz de estar aqui com você, com a sua turma super especial. Vai ser um prazer bater papo com a galera. E obrigado pelas palavras. Nossa, você falando, eu tive vontade de bater pau pra mim mesmo. Tu merece. Obrigado, Zé, uma longa história. pelo carinho delicioso que você tem. Sabe o que eu tô lembrando? Tô lembrando lá na série do BC, lá atrás, que a gente fez. Eu lembro, a gente foi bater um papo. Bateu um papo. Bater um papo, conheci tua estrutura, baita de uma estrutura. Acho que foi muito 4, 5, 6 anos atrás eu perdi o rumo. não lembro também. Porque tem a pandemia aí que deixa a gente meio Sim. grave. Mas a gente tá melhor, o tempo fez bem pra gente, né, Zé? Fez, né, Zé? Fez muito bem. Tô lá até hoje, viu? Eu Tô sei. lá na mesma estrutura. Muito lindo lá. Mas, Caio, bom, como histórias inspiram histórias, e aliás, né, meu lado cientista atacado, adoro explicar isso, né? O nosso cérebro racional, cognitivo e consciente precisa de método, ferramenta, estratégia, estudo. Mas a nossa alma não tem nada a ver com método, ferramenta, estratégia. E o que o Freud chama de mente inconsciente, inconsciente, pré-consciente, subconsciente, só funciona com histórias. Aliás, né, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. E por que funciona? Porque a Bíblia só tem uma coisa: história. Então eu descobri primeiro na Bíblia, depois no mundo e depois na ciência que as histórias realmente são bálsamos de cura, são modelagens, são empoderamentos. E eu estou muito feliz de receber você, porque é uma história para a galera se motivar, modelar e realmente se conectar com você. Quando você acorda todo dia de manhã, e aí você olha lá, Caio Carneiro na sua frente, e você olha dentro do teu olho, lá na alma, o que você vê, hein? Quem és tu hoje? Resposta de muita autoanálise, né? Uma resposta muito, uma pergunta, né? Uma pergunta que intriga muita gente. Quando eu olho no meu olho, eu tenho eu me trato muito bem, Zé. Sabe assim, eu sou um cara que eu sempre tento ser um grande amigo de mim mesmo. Então, quando eu olho pra mim, eu tenho um carinho. Sabe, quando eu estivesse vendo um amigo, eu me sinto confortável. E não assim, puta, quando eu olho a minha imagem, né? Tem gente que acha feio no espelho, tem gente que não gosta. Eu me sinto, porra, cara, esse cara é bacana, cara. Sabe, então eu sou um cara sonhador, um cara batalhador, um cara que sempre desejou ter a família, um cara amigo, um cara legal, um cara bacana. Sabe, que tem meus defeitos também, mas eu vejo uma pessoa boa. Sabe, quando eu olho no espelho, o que você vê? Puta, eu vejo uma pessoa do bem. Até a minha mãe falou que o significado do nome Caio em latim significa feliz. Uau, feliz. E eu acho que me representa muito isso, sabe, Zé? Sabe aquela coisa? Às vezes tem nomes que significam, o deus da guerra, o tal de tal, isso, aquilo, Caio. Feliz. Eu acho que me representa tão bem. Eu sou um cara feliz, cara. Eu sou um cara de boa com a vida. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não tenho inimizades. Eu não gosto de ninguém.
Não sei se você também é assim, se tem alguém que você Ah, não graças gosta. a Deus. Não, não tem isso Não comigo. tenho, e não é que significa que só aquele. Não, mas eu não carrego isso daqui dentro de mim, sabe? Eu não tenho Sim. raiva de ninguém, olha que loucura. Não significa que alguém já não tentou me passar a perna, fazer isso, ou isso, aquilo, mas eu falo assim, cara, o problema não estava em mim. Entendeu? Então, acho que eu sou um pouco dessa mistura, assim. É isso que eu enxergo no cara, um cara feliz. Quando eu vejo a minha imagem no espelho, né? Caio, Aí eu feliz. vejo um cara feliz, cara. Eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Por, sei lá, por me manter assim. Eu sempre tento proteger, assim, o Caio desse jeito, assim. Não importa a fase da vida, se tá numa E fase de alta, uma fase de baixa. tem que achar a felicidade lá, né? Exato, exato. Quando a gente fala de capacidade, competência, habilidade, o que você mais reconhece em você como valores de competências e habilidade mesmo, na tua percepção? Cara, eu sou um cara muito focado, assim. Eu sei que eu acho que fosse associar o foco com a disciplina. Às vezes algumas pessoas acham que é a mesma coisa, a palavra. Para mim, foco tem a ver com clareza, disciplina tem a ver com continuidade. Então eu tenho muita continuidade naquilo que eu tenho clareza. Então é uma coisa que, assim, ó, às vezes eu não sou o mais rápido, nem o mais veloz, mas eu sou aquele que não para, cara. Constância. Cara, sabe, e olha que eu coloco tudo de mim, sabe? Eu tenho duas virtudes que eu reconheço em mim e falo assim, cara, eu preciso sempre proteger isso na minha vida, que eu sou veloz no sentido de, cara, quando eu boto alguma coisa é todo dia, vamos embora, vamos rachar. Fazer o melhor do que eu posso. Mas eu sou paciente ao mesmo tempo. Então tem gente que acha que é meio que antagônico isso, né? Ou você é rápido ou você é paciente. Eu acho que paciência sem velocidade vira lerdeza. E velocidade sem paciência vira pressa. Então acho que essa combinação, que para muita gente é água e óleo, paciência e velocidade não se misturam, para mim eu sou um cara que quando eu falo assim, vambora, é até dar certo. Ou até ver que esse caminho não era o melhor e eu mudo o caminho. Porque eu sou um cara que eu sou inflexível com o destino, mas flexível com a maneira. Vou chegar lá, mesmo que eu preciso me adaptar. Cara, eu sou um cara que eu aprendo muito por observação. Eu sou um cara que, por exemplo, a coisa que eu mais gosto é ver você fazer, porque eu aprendo, nossa, como o Zé faz, que legal, eu peguei. Eu sou aquele cara que sempre fica olhando. Sim. Eu sou aquele cara que minha mãe num restaurante me dava umas cotoveladas, que eu ficava reparando na mesa do vizinho. O cara fazia alguma coisa e ficava olhando assim. Aí eu ficava assim, a minha mãe, filho, eu tô prestando atenção, o cara tá fazendo alguma coisa na mesa e eu presto muita atenção. Eu sou muito esponja. E eu aprendi essa teoria do inflexibilidade com o destino e flexibilidade com o caminho com a água. A água, você viu que tem uma pedra, fala, bicho, desvia, contorna, vai, não fica questionando, pô, por que a pedra tá aqui? Deixa a pedra bem aí. A pedra aqui, justo eu, logo agora, bem neste ano, a pedra tá aqui, vou contornar aqui, eu tenho que fazer, tem que ser prático. Então, você viu que a água, ela tem um objetivo, que é o rio, né, é chegar no mar. Agora, como? Ela vai ter que ser flexível. Então, se vira. Eu acho que eu tenho isso, entendeu? Vai ser uma virtude, a combinação dessas duas coisas. Velocidade com paciência, assim. E quando você compartilha isso, o meu lado CDF já acende as luzes. Somos seres duais. Então, temos paciência e velocidade. Todos nós. Qual é a diferença? Que você se conectou, você reconhece, você tem clareza disso. Mas todo ser humano vivo da face da Terra é dual, é paradoxal, é antagônico e complementar. Porque a pessoa mais nervosa do mundo, quando ela precisar, ela vai ser a mais calma do mundo. Porque depende. Temos um padrão, temos uma automaticidade de acreditar que somos uma coisa, mas nós não somos uma coisa. Somos as duas coisas sempre. Às vezes a pessoa me pergunta... E tem gente que não entende isso, né, cara? Tem gente que não entende que isso. Não aceita. Por quê? Por que você acha que a turma tem o desafio de entender isso? Por exemplo, tem como ser um cara mais enérgico e calmo ao mesmo tempo? Sim. Sabe? 1000 vezes sim. Porque nós somos nossos significados. É verdade. Nós somos as nossas crenças, é aquilo que a gente acredita. Qual que é a minha vibe? Trazer áreas da ciência para mostrar para a pessoa. Eu não posso dizer para ela que ela está certa ou errado. Quem sou eu? Né? Suspender o julgamento e ser curioso é o que eu mais aprendi na minha vida. A curiosidade leva a pessoa para um outro padrão energético, espiritual, cognitivo, psicológico. Então, eu sou uma pessoa curiosa e eu sempre fico curioso para saber por que o outro é diferente de mim. E o que faz ele ter mais acerto ou menos acerto? A gente tem que aprender, né? Nós somos seres em evolução que falha e acerta e erra. Eu acredito ou não acredito, eu aceito ou não aceito,
causa da minha história, das minhas crenças e dos meus valores. Mas dá para mudar isso. Ah, como dá para mudar isso. Caio, já que a gente é história, fala um pouquinho do Caio na primeira e segunda infância, 4, 5, 6 anos, 8, 9, 10 anos. Como é que era esse Caio menininho que corria lá? Eu resgatar, acho que talvez a primeira fase minha de criança, eu sempre fui um cara, sabe aquela criança que gargalhava das coisas, aquela gargalhada gostosa, que eu acho que hoje seria os memes, sabe que dá aqueles memes daquelas gargalhadas? Então eu sempre fui uma criança sempre muito alegre. Eu não via dificuldade de encontrar um pico de felicidade ou de alegria. Isso até hoje, né? Eu sou um cara que eu sei encontrar alegria no meu dia. E eu sei encontrar alegria no meu dia mesmo em tempos mais difíceis. Sim. Né? Eu não preciso de um pico de realização para um momento grande de alegria. Então, acho que se eu fosse resgatar na criança, eu tenho muitas dessas imagens. Eu dando risada em parquinho, com uma bola. Acho que as primeiras imagens que eu tenho, sabe, andando com aqueles quadriciclos, ou com meu pai, sabe, com minha mãe, ou meus primos, que eu fui criado muito perto dos meus primos, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Quando eu vejo uma foto minha, é sempre uma foto sorrindo, cara. Toda foto minha de criança eu tô sorrindo. Feliz. Feliz. Então isso já me dá alguns indícios, assim, sabe? Aquela coisa, que nem, por exemplo, em vendas. O vendedor vende mais porque é feliz ou é feliz porque vende mais? Então, sabe, as pessoas precisam entender que felicidade não é um lugar, é um meio. Né? Então, eu acho que o primeiro registro meu dessa criança mais ali, os primeiros registros é uma pessoa alegre, é uma pessoa curiosa. Eu sempre fui muito curioso. O Zequinha do porquê, sempre fui muito curioso e questionador. Só que um rebelde com causa. Eu nunca fui um rebelde sem causa. Uau, gostei disso. Sabe, eu sempre fui um rebelde com causa. Por exemplo, quando eu estava na escola, lembra, às vezes, segunda série, eu já perguntava, professor, por que eu tenho que aprender isso? Mas não querendo ser do contra, eu só queria entender. Eu sou aquele cara que eu gosto de ter motivo claro. Já como criança eu me liguei, quando o motivo é claro, olha que interessante. o como de que jeito, meio que a gente dá um jeito. Se o motivo é importante, a gente se vira. Agora, se eu não entendo o motivo, o como fica mais difícil. Por que eu tô fazendo isso aqui? Então, desde criança, eu percebo que eu lembro, quando eu fui aprender tabela periódica, minha professora de química ela chamava Áurea. Áurea. Nunca mais Meu esqueço Deus. o nome dela. E eu fui lá perguntar para ela, falei assim, por que a gente tem que aprender isso? Só me fala um motivo. Aí eu tô dentro. Só me explica assim, a gente vai salvar a humanidade? Por que a gente vai fazer isso aqui? Então, sempre foi isso, curioso, questionador com causa. Eu nunca fui uma criança rebelde, sabe? Eu não tenho, olho para trás, fui um rebelde ou do contra, não. E sempre consegui achar momentos de alegria no meu dia de maneira constante. Então, eu sempre fui, para mim, momentos de alegria nutrem uma alma feliz, assim. Pessoas que vão ficando amargas na vida, aquele cara que vai amargurando, você vê até a fisionomia dele muda. Tudo muda. Energia, rosto, corpo, posição, até às vezes tudo você vê e eu sempre fui um cara que sempre nutri muito a minha alma com momentos de alegria. Eu dou risada, Zé. Tipo, você é um cara que ri muito. Sim. Você é um cara que ri muito também. Isso é importante. Tipo, eu tô com você 1 hora de bater um papo café, você já deve, cara, a gente já riu aqui sabe, e sem grandes, não precisa ser uma grande piada. Então, acho que isso é tão importante, você saber encontrar felicidade, cara. Então, eu tenho esses registros da minha infância mais... Menorzinho, assim. Ali 8, 9, 10, como é que foi? 8, 9, 10, eu já fui um cara que comecei a querer entender. Por exemplo, eu entrava no elevador, eu perguntava, tio, o que você faz? Sabe, tio, o que você trabalha? Meu pai era representante comercial, meu pai vendia peças automotivas de carro, caminhão e trator. Uau! Então um pouco da minha curiosidade por vender, por entender um pouco mais o que é venda. Meu pai sustenta a minha família vendendo. Meu pai tinha uma maleta, dentro tinha um folder, um catálogo com as peças que ele vendia, a lista de preço atualizada no mês, uma calculadora da Cássio, e um talãozinho para tirar o recibo. Tirar pedido, uma lapiseira da Faber-Castell, grafite 09 e uma borracha. Então era isso que meu pai sustentava a minha casa. Eu falei, cara, vender deve ser uma coisa muito legal, porque meu pai sustenta a minha casa com isso. Né? Mal eu fui saber que a habilidade de vendas é a habilidade onde você aprende a ter o controle do fluxo financeiro para tua vida.
Verdade é essa, né? Com certeza. Você aprende a dominar o jogo do fluxo financeiro para tua casa ou para tua empresa, se você é um empresário. E eu comecei a ser aquele curioso mais de querer entender como que, sabe, o que tá acontecendo no mundo? Sabe, que eu acho que eu sempre fui muito curioso, o que você faz? Então, lá pelos 9, 10 anos, eu comecei a entender. Aos 12 anos eu fiz a minha primeira vendinha profissional, que foi na escola. Opa, esse é bom. Isso é um marco. Fiz a minha primeira O vendinha. que você vendeu? Cara, eu vendi ficha de salgado e refrigerante na escola. Eu tinha um dinheirinho, e aí eu gostava de jogar bola na escola. E quem gostava de jogar bola tinha uma dura decisão. Ou você vai comer, ou você vai jogar. Não dava tempo de ir na fila, comprar, e você chegar, já tinha 30 pessoas na quadra, você já era o último time. E aí eu falei assim, e na minha escola tinha um baita de um problema. Quando tocava o sinal, era uma gritaria generalizada, fila enorme, e geralmente a galera do esporte, que era o meu caso, eu ficava morrendo de fome, porque eu preferia jogar bola. Eu falei, pô, aqui tem um problema. Cheguei, comprei, peguei todo um dinheirinho meu que eu tinha juntado, comprei tudo de fichas de refrigerante de salgado, era uma vermelha dava acesso a um salgado, a amarela acesso a um refrigerante, coloquei numa pochete para resolver primeiro o meu problema, porque eu ia sair, já ia pegar o salgado e ia jogar. E aí os meus amigos, pô, você tem ficha? Eu falei, tenho. Pô, você me vende? Eu falei, cara, vendo. Quanto é que é a sua? Aí eu falei, a minha é 3. E era R$2 a ficha. Meu amigo falou, não, toma. Rápido, dá isso aí. Eu falei assim, caramba, ganhei R$1 assim. 50%. 50%. Demoro pra caramba pra juntar R$1. E aí explodiu minha cabeça aquilo, Zé. Opa. Foi a primeira eureka que eu tive na minha vida. Sabe aquela coisa... Sabe? Tipo, achei alguma coisa especial ali. E eu comecei a fazer isso. Comecei a vender ficha de salgado e refrigerante na escola. 10 anos, mais ou menos? Eu tinha 12, pra 12 ser mais anos. preciso, assim, 12. Que é quinta série, você tem mais ou menos 11 anos pra 12 anos, assim. Que barato. Foi a primeira venda profissional que eu vi. Eu até coloquei no livro, Não Seja Foda, de tão marcante que foi essa experiência pra mim. Sabe, primeiro de... Na época foi muito mais lúdico, hoje eu consigo dar significado, mas aquela coisa de estar atento às oportunidades, saber que, cara, ter negócio é você aprender a resolver o problema de alguém. Então eu identifiquei o meu público-alvo, era a galera do esporte que queria se alimentar. Então eu tinha o meu público-alvo muito bem definido. É uma puta história comercial maravilhosa, sabe? O momento que eu oferecia, a criação de vínculo, de conexão, de entender a dor do cliente, porque eu era esse cliente também. Então foi uma experiência comercial para mim que foi tão importante que coloquei... Por exemplo, alguns amigos começaram a ter vergonha de mim, porque eu começava a vender para as menininhas, e ele falou assim, pô, Caio, você tá precisando de dinheiro, tá tudo bem, sua família tá tudo bem tudo cá bem, em casa. Aí eu já comecei a entender que as pessoas condenam quem faz algo fora da boiada, sabe? Ou pessoas que associam a habilidade comercial a uma coisa mais de quinta categoria, ou tem vergonha de vender aquilo que tem, com medo de julgamento alheio. Então eu comecei a eu comecei a pegar um pouco essas lógicas ainda com 12 anos. Então foi muito importante na minha formação como indivíduo, assim, sabe, Zé? Isso é adolescência pura, né? E eu 12 sempre anos. fui um cara que... eu nunca pertencia a grupo nenhum. Durante muito tempo isso me frustrou, Zé. Geralmente a galera, eu sou da galera do fundão, a galera do esporte, eu sou dos CDFs, eu era de todo mundo. Eu tinha uma habilidade muito grande de flutuar em todos os grupos da escola. Não, então você não tinha um grupo, você tinha todos os grupos. Exato. Só que demorou pra eu entender isso, porque eu não tinha um grupo. Eu achava meio que eu não tinha Anormal. eu não tinha um clã. Entendeu? Eu falei assim, cara, será que ninguém gosta? Não, porque eu tinha uma habilidade de poder flutuar com todo mundo. E eu percebi que eu gostava de conhecer gente. Então, por exemplo, não era só porque o cara era atleta que eu gostava dele, mas eu gostava daquele ali que gostava de carro, a galera do rock and roll. Sabe? Que tocava rock and roll, cabeludos. O que estuda, que faz bagunça. E aí eu era o cara que flutuava muito bem no grupo das meninas também. E também o cara que era bem recebido na galera que tirava nota alta. Eu era da galera dos medianos ali, que passava na raspa. Na marra. Nunca fui um bom aluno, Zé. Nunca fui um bom aluno, não na parte comportamental. Eu nunca fui aquele aluno desrespeitoso, que aprontava na sala. De estudar mesmo. Cara, eu aquele cara que ficava no meu mundo da lua, assim. Tá, tô aqui, tenho que fazer, vou fazer, tá tudo bem. Mundo da lua e sempre gostei de sabe, de conhecer gente. Então, nessa memória de 12 anos, eu tenho essas reflexões, assim, esses impulsos. Cada vez mais a mente é um pouco evoluída, assim, nós estamos distorcendo o tempo, né? Sim. Essa sensação que você tem, há algum tempo atrás, tem uma teoria de um cara que chama Rudolf Steiner, que ele diz que dos 14 aos 21 anos é os setênios, 7 em 7. A gente busca socialização.
Não, você já começou com 12, ó, que interessante. E hoje eu vejo que essa teoria, que 7 anos pode ser 6, pode ser 5, com É certeza. dos 7 aos? Não, dos Dos 14? 14 aos 21. É, eu comecei um pouco mais cedo. 0 a 7, 7, 14 a 21, 21 a 28. Então, uma teoria bem interessante da formação da mente e da psique humana. E segundo ele, quando a gente não encontra um local, é bem crítico, é horrível. Depressão, vazio existencial, umas coisas assim não muito boas, porque parece que você não tem lugar. E olha que interessante que você fez, você descobriu vários lugares, né? Isso é um superpoder, né? Superpoder, eu me dava muito bem. Obviamente, eu tinha o meu grupinho que me adaptava mais, mas eu flutuava bem. E por isso que eu falo pra todo mundo que, cara, o ser humano é um ser social, cara. A gente é um bicho que foi feito pra viver em bando. Ou na pluralidade. Com certeza. E não tem coisa mais que aterroriza qualquer pessoa, a possibilidade de alguém te jogar numa ilha e te tirar E ficar a lá. esperança. Dá até série de filme isso. Sim. E por quê? Porque eu vejo como essa necessidade de você viver no coletivo. Só que eu sempre, um cara que eu sempre evito o egoísmo, assim, sabe? Que é uma coisa muito dura, assim. Sim. Né? Porque o egoísmo, porque cada vez mais as pessoas estão orientadas a pensar no seu próprio umbigo. Porque é meio que instintivo, né? Parece que é coisa de sobrevivência olhar pro próprio umbigo. A gente é programado para sobreviver, a gente não é programado para prosperar. É a primeira programação. Da sobrevivência, né? Da sobrevivência. Então a sobrevivência olha o teu umbigo. Então se você não tá atento, esse instinto animal faz você olhar pro teu próprio umbigo e você esquece todo mundo que tá ao seu redor, cara. E depois, 15 anos, 17, juventude, como que você era? Cara, na juventude, é legal porque você me leva para uns campos de resgatar, né, de Caios, que eu tenho um orgulho danado, assim, sabe? Eu tenho vários Caios aí gosto. dentro, né? Cara, dos 18 foi a hora que eu comecei a ir pro mundo, assim, sabe? Eu comecei a usar, a testar, parece que eu saí do treino e comecei, cara, deixa eu ver como é que eu me adapto no jogo. Comecei a trabalhar. Como é que é o teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi numa pequena... Meu avô tinha uma pequena autopeça. Então ele viu esse jeitão comercial meu e falou, cara, topa trabalhar comigo? Aí, puta, meu avô, sempre gostei muito dele, palmeirense, sabe, tem conexão com o esporte. Isso significa que você é palmeirense? Eu sou palmeirense, ele que me apresentou ao Palmeiras, então sempre tive essa conexão com o esporte, principalmente no meu avô, a gente assistia jogo junto, então era um cara que a companhia dele era muito agradável pra mim. E aí, minha faculdade, eu falo, eu sou formado na Street University. Na faculdade da rua. Porque eu aprendi vendas, assim. A minha aula, por exemplo, de prospecção, era ver meu avô atendendo um cliente lá, como é que aperta a mão, como é que recebe, na hora como é que faz a negociação, como é que negocia preço, prazo, condição, pagamento. E eu vi tudo isso. E aí eu me joguei. Eu sempre fui um cara com muita fome, Zé. Eu sempre fui um cara com muita fome de vencer na vida, cara. Eu sempre tive muita fome de sair de um ponto A e ir para um ponto B. Sempre, cara, da onde veio isso? Eu não sei responder ainda de onde veio isso. Esse desejo ardente de viver, de realizar, de progredir. E não aquela ambição de construir coisas, mas é experimentar crescimento. Sabe, essa coisa de sair de um ponto A e ir para um ponto B, transformar o nada em algo, vender 1 por 2. Eu sempre achei isso um espetáculo. Depois que eu fui entender que nada é mais motivador do que a percepção de progresso. Quando você percebe que você está evoluindo, dá um tesão enorme, que seja você emagrecer 1 quilo, se esse é o seu objetivo. Sim. Você lá indo balança e caramba! Essa percepção, né, de uma calça ficar mais larga, então eu sempre tive muita essa fome por isso. E obviamente, como eu conheci vendas, e vendas ela é um banquete para os famintos. Venda é um banquete para os famintos. É um banquete para os famintos. Tenha fome para vender. Porque vendas é um banquete. Se você não está com fome, um banquete, um pãozinho duro com água é a mesma coisa. Né? Uma mesa posta ali com tudo e um pãozinho na chapa, para quem não tem fome, vai servir a mesma coisa. Então, mas foi quando eu comecei a colocar minha fome para jogo, assim, quando eu comecei a ir pro mundo. Aí dos 18 aos 24, parece que eu comecei a entender o que acontece, aquela coisa de causa e efeito, que as coisas demoram mais do que eu espero. Você começa a perceber que você estava onde? Cara... Qual era o trabalho?
Aos nessa 18, época aí? eu fiquei 3 anos trabalhando com meu avô, depois eu fui recrutado para ser vendedor na venda direta. Ah, E aí eu fui ser recrutado para ser vendedor, e alguém me mostrou um plano de carreira. toma. Ó, cara, E é o mesmo lugar que você ficou anos e anos e e eu fiquei anos? 15 anos na venda direta. Passei por 2 empresas dentro da venda direta, mas fiquei 15 anos, e eu lembro que lá atrás fui recrutado com 20 anos de idade, quando alguém me mostrou um caminho. E aí eu pude colocar, Olha. parece que eu juntei todos os pontos da minha vida, e falei, pô, é isso. Alguém mostrou uma oportunidade, falou assim, cara, ó, você pode começar aqui, se você crescer, você vem pra cá, pra cá, pra cá, podendo chegar até aqui. Só depende de você. E eu acho que falou tudo que eu precisava ouvir naquele momento, entendeu? Por isso que eu falo que, eu gosto de falar todos os dias isso, Zé, porque eu falo isso pra mim também. Todo dia eu vendo aquilo que eu acredito pra mim também. Sabe, renovar a nossa crença naquilo que a gente acredita? Sim. Por isso que eu falo que eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento. Ela só precisa de um veículo. Quando você encontra esse veículo, cara, é só você dar o seu tudo. Tem gente que, por exemplo, tem um sentimento de impotência porque ainda não encontrou uma ferramenta. Eu entendo. Às Mas vezes vai encontrar. a pessoa que está, às vezes, num trabalho e fala assim, cara, o meu trabalho nem tem a possibilidade de me levar para onde eu quero. Tem muita gente que está nessa ferramenta, por exemplo, está numa circunstância como essa, mas prefere nem falar nesses assuntos, porque tem gente que começa a ter clareza sobre algumas coisas, prefere voltar para a ignorância que dói menos. A tomada de consciência dói. É aquela coisa, né? Quando você começa a descobrir algumas verdades, ao mesmo tempo que dói, mas é um passaporte para o futuro. Porque você sabe exatamente agora o que você tem que fazer. Se você vai fazer ou não, aí é outra coisa. Se você vai ser responsável ou irresponsável. Mas já sabe como fazer. Para mim, essa é a grande Que diferença. é o conhecimento, né? Para mim, é perigosíssimo você estar num estágio de ignorância, porque ao mesmo tempo que não dói, mas essa dor, para mim, é a consciência do que precisa ser mudado. Então, é aquela coisa, quando o amigo diz uma verdade que dói. Porque ele te deu consciência a um problema. Isso. E quando você não tem consciência de um problema, é a dor a delícia. Quando você não tem consciência, não tá doendo. Mas se não Nem tá sabe doendo, que tem um problema. você nem sabe que você tem um problema. E quando você aceita o problema, você começou a vencer o problema. Eu acredito 1000% nisso, Zé. Por mais que é duro, cara. Porque assim, eu sou um cara muito prático, assim. No meu jeito de falar, no meu jeito de explicar, nos meus livros, geralmente a galera fala, cara, adoro seus livros, por quê? Porque eu entendo o que você fala. Olha aí, para aí. Eu acho isso um bom feedback, né? Tipo, cara, será que né, meu linguajar é simplista? Não, eu percebi que eu sou um cara simples. Eu encontrei a beleza na simplicidade. Uma vez eu vi uma frase que eu não sei de quem é, Zé. Como é? De um cara inteligente igual você, né? Mas a frase era o seguinte do cara, eu não sei se é algum filósofo, se é Aristóteles, não sei, mas o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. E facilita. Então eu encontrei a beleza na simplicidade de encarar as coisas. Pra tudo. Por exemplo, tem um problema. Temos que resolver. E o que mas não tem que discutir o problema. Ele veio, o problema foi feito para ser resolvido, não para ser discutido. Aceito e resolvo. Aceito e resolvo. E, obviamente, trabalho para que ele não apareça de novo. Sim. Então, eu sou um cara muito pragmático, né? Apareceu um leão. Em vez de ficar discutindo com você, pô, de quem que é esse leão? Isso é a hora de um leão tá aqui? Será que tá na jurisdição dele? Pô, mas quem é o responsável? Zé, o leão tá aí. Não importa de quem é o leão, nós temos que resolver. Eu sempre associei isso na minha vida, que quando aparece um problema, eu tenho uma decisão para tomar. Sou parte do problema ou da solução. O tempo todo. Vou jogar no time da solução. E eu tenho 2 consequências. Qual? Sofrer ou transcender o que você escolhe. A mente só tem 2 estados, sofrimento e transcendência. Muito Sofrimento é não aceitação. Transcendência é aceitação. Se eu não aceitei, julguei, comparei, me ferrei. Você se dá bem com o problema também? Quando vem uma bucha, assim. Quando Não, chega no hoje, escritório, por exemplo, parece que a ligação se fala, cai aquela bomba. Assim. Por exemplo, como que o Zé faz? Hoje. Quando cai uma bomba, por exemplo, aquela ligação que você recebe um puta projeto deu errado, aconteceu alguma coisa. Aquela bomba. Como é que é os primeiros segundos ali do Zé? Como que você opera? Eu sou curioso pra saber. Eu tenho uma metáfora que você vai gostar. Tá. É o seguinte, pandemia. Pandemia foi maravilhoso. 650 colaboradores, 7 milhões de despesa fixa,
E sem nada para vender. E caiu meteoro, porque Porque era a muito minha forte. entrega Era muito forte É presencialmente. presencial. A minha venda sempre foi online. E as pessoas dizem, você é o digital. Para aí, eu sou digital para vender. Meu canal Não era para digital, né? entregar. É outra coisa completamente diferente. Canal online entrega Aí físico. você, só Jesus na causa. Eu descia do prédio todo dia. Aí eu tenho 2 vans executivas. O carro dos 250 mil reais hoje. Aí eu olhava e falei assim, perdi mais uma. Aí outro dia eu perdi mais outra. E 30 dias eu fechava o olho e eu via azul. Eu falei, gente do céu. Aí o que você faz? Chora, pula do prédio? Não. Grava tudo que você não gravou a vida toda em 30 dias. 18 horas de gravação por dia, 20 horas ou até desmaiar. Começamos a gravar tudo que eu tinha. Pá. Só Jesus na causa. Mas vencemos. Uma dor insuportável. Porque, de repente... Aí, você acha que eu acreditava que ia demorar 2 anos? Na minha cabeça era 3 meses. Eu pensei 21 milhões de despesa. Tô no céu, guardei dinheiro a vida toda. Tenho caixa para 3 meses. Tô bem, tô tranquilo. Só que foi 2 anos. Uma pequena diferença. Demorei 3 meses para começar a pensar. Porque eu tinha uma lei, eu não sei se você lembra, você pagava metade, mas a pessoa tinha mais 3 meses de estabilidade. Sim. Resumo da ópera, para eu diminuir para 350 pessoas, eu demorei 8, 9 meses. Pensa o tamanho do problema. Mas aí o que a gente faz? Só vai. Pega a manguinha aqui, grava, reconstrói, você sai no nível estratégico hard e vai para o operacional hard. Vem comigo, galera. Eu coloquei 70 pessoas dentro da minha casa de São Paulo, que eu tinha uma casa estúdio aqui na época. Hoje a gente tem essa produtora, mas eu tinha uma casa estúdio. E disse, aqui é o nosso escritório agora. Eu não podia nem no prédio, que eu não podia. A gente ia meio clandestino, vê se pode uma coisa dessa. Era tudo fechado. Trabalhar clandestino, uma coisa maluca, uma coisa sem lógica, né? E aquele monte de cuidado, máscara, álcool. Gente, foi desesperador. Mas olha que lindo, a força do trabalho, a força da reconstrução. E eu podia ficar lá, né, chorando até hoje, ou fazer o que eu fiz. Então, a nossa mente, você tem uma escolha. Quanto tempo você vai demorar para aceitar a dor? E a minha metáfora é o seguinte. Qual? Eu construí mentalmente um curso para santo. E aí é o seguinte, a bomba acontece e eu começo o meu curso para santo. Eu já vi essa história, eu me matriculei. E quando é muito forte, além do meu curso para santo, eu criei o segundo curso. Qual? O curso para papa. O mundo está acabando. Oh, se eu fosse o papa, como eu agiria? Oh, então eu estou insuportável, de tão equilibrado que eu me tornei. Tem gente que fala, Zé, pelo amor de Deus, esboça uma reação, fala que você vai pular do prédio. E eu, nossa, é mesmo? Que dificuldade. Tá bom, com essa merda agora nós vamos fazer o quê? Então hoje, com o meu curso para papa e para santo, estou indo muito bem. Mas lá atrás, eu acho que eu dava umas espirocadas triunfal. Então, buscar esse equilíbrio, porque é muito fácil. Tô doente, você vai aceitar isso ou vai ficar lutando? Você não vai ganhar da doença, não vai ganhar da dor. Então, eu penso que hoje, de 5 a 10 segundos, eu tenho uma reação química, óbvio. As emoções são reações químicas, incontroláveis. Mas quando o curso para santo vem na minha cabeça... Qual a solução? É meio 3 segundos. Mas eu demorei uma vida toda para chegar nisso. Mas nas minhas imersões eu ensino a galera, se matricula no curso para santo. Porque santo não briga, não espiroca, não surta. Então, divo e pleno. Tcharam, curso para santo. Essa é a minha metáfora. Olha, eu ficava morrendo de vergonha de fazer isso. Mas hoje, gente, olha que fofo que eu sou. Divo. É importante, né? Essa serenidade. É uma estratégia. Cara, e é sabendo que os desafios vão moldar também, né? Vão vir. Eu acredito fortemente nisso também, Zé, que a gente não escolhe os desafios que aparecem, a gente só escolhe o jeito que a gente reage. Isso. O jeito que a gente confronta.
Tipo, eu não vou escolher todas as batalhas que vão aparecer, mas eu vou determinar a maneira com que eu confronto isso. Cada batalha. Porque Cada ela vai batalha, vir. o jeito que eu reajo, que eu respondo. Eu não escolho os gigantes que vão aparecer, mas eu escolho o Davi com você. Sabe? E dentro Então, de nós, o Davi sempre vai estar lá, só encontrar ele. exato, sabe? Ô, Caio, mas me fala aí, depois dos 24, como é que foi o rolê lá? Cara, e aí dentro do ecossistema de vendas, cresci muito. Eu fiz meu primeiro milhão em comissões, eu era muito jovem, tinha 25 anos na época. Hoje eu faço 37 amanhã, Zé. Você faz 37 Faz amanhã? 37 amanhã, Ai. cara. Faz 37 amanhã. E eu pude experimentar um grande êxito e ainda numa extensidade de tempo baixa, assim, né? Aos Sim. 25 anos eu já tinha feito o primeiro milhão. Porque quando você encontra um instrumento que você sabe que você pode potencializar a sua entrega, né? Há uma grande diferença quando o trabalho duro encontra um mecanismo inteligente. Né? Tem muita gente, por exemplo, que é batalhadora, mas está no modelo de negócio fracassado. Não encontrou a maneira inteligente. Né? Então. Só força não vai. Não, aí é aquele cara que, puta, o cara sente um sentimento de impotência e está enxugando gelo. Então eu consegui, aos 25 anos, eu tive esse triunfo e foi muito legal. Esses dias eu respondi na minha caixinha de perguntas e eu pude reviver. O cara perguntou, cara, o que você sentiu quando você fez seu primeiro milhão? E principalmente a rapaziada, tem um pouco dessa rapaziada mais jovem, assim, tem um pouquinho mais. Milhão até, é uma boa metáfora. Né? Então aí eu comecei a recordar, no meu caso, como foi. Eu tinha 25 anos e eu lembro exatamente, Zé. Eu não sei quando que o pessoal considera exatamente milionário, mas eu lembro exatamente quando eu entrei na minha conta do Itaú, de um banco, não era aquele Itaú, e tinha lá 1 milhão. Né? Eu lembro que tinha 1.016.000. Foi a primeira vez que eu vi cruzar as casinhas, né? Ir para 7 dígitos ali. E foi muito engraçado, que foi uma mistura de sentimentos. Porque eu jurava que quando esse momento chegar, eu ia ter um pico de felicidade muito maior. Quando eu descobri que o legal não tá no pico da montanha, tá na caminhada até lá, assim, sabe? Na hora que eu cheguei, sabe, a primeira coisa que eu percebi, Zé, foi muito bom. Eu sou muito grato a Deus por ter soprado isso aqui no meu ouvido. Eu não dou esse crédito de ter percebido isso sozinho. Eu lembro que quando eu vi aquela conta, eu falei assim, cara, não teria a menor graça se eu não tivesse a minha saúde, a minha família e minha filhota que estava do meu lado. Não teria a menor graça aqui, velho. Você tinha uma filha nessa época. A minha esposa estava grávida, assim. Então... Uau. Foi esse lance me calibrou ainda mais, porque, cara, ter sucesso é bom, é animal, mas ele tem que estar calibrado com as coisas que verdadeiramente importam, não é? Hoje, se a gente soubesse que ia cair um meteoro na Terra e todo mundo só tem 1 hora, ninguém ia sair correndo pro shopping. Não. Fazer compra. E nem guardar os pertences. Todo mundo ia chegar e abraçar alguém que ama. Então, eu tô fazendo uma apologia não ao não crescimento, ao contrário. Eu sou um cara que adora o crescimento, bicho. Eu adoro crescer, eu adoro faturar mais do que o ano anterior. Eu tenho tesão nisso. Mas eu tenho um tesão também a gente não perder o calibre. Sabe? A gente não deixar nossa mira desajustada. Às vezes o mundo desarranja nosso calibre do que verdadeiramente importa. Eu sou aquele cara que eu prefiro vencer um pouco mais devagar do que descalibrado. Constância e foco. E sem perder pra mim tá tudo bem. Se aquela pílula direção. vermelha, pílula azul, cara, a pílula vermelha vai demorar 1 década a mais do que você tá planejando. Sabe o que você quer, Caio? Vai demorar 15 anos a mais. Mas vai dar certo. Mas vai estar calibrado. Tipo, tua família vai estar contigo, tua mulher vai estar contigo, isso aqui vai estar contigo, tua saúde tá contigo. A 15, eu ia falar assim, pode botar mais 15. Eu entendeu? Espero. Vou caminhando, aprendendo, evoluindo. Maratonista, bicho. E, bom, uma dessas empresas que grande parte da tua vida você trabalhou, a tua experiência profissional, ela fechou no Brasil. Foi vendida pra Lacor. Mas como foi esse site de sair um pouco antes? Ou te avisaram? Cara, como é que é isso? Foi um acaso. Na verdade, minha história começou antes, em 2021, quando eu já começo a diversificar os meus negócios. Em 2020, eu vou para a área de educação. Muito na área de vendas, sempre trabalhei na área de vendas. Eu fui para a área de educação. Flávio Augusto, grande amigo.
conheci o Flávio via Editora Buzz, eu lancei o Seja Foda na editora no qual pertence ao grupo Wiser Educação, Sim. o Anderson Cavalcante, da Nosso Buzz, amigo. nosso amigo. E eu conheci o Flávio sempre aqui, cara, puta, o que você sabe de vendas, pensa com carinho de você vir para o setor de educação. Eu falo, cara, mas será, né? Será? Setor de educação, isso, sempre adorei dar treinamento, sempre formei time de vendas, é meu core, né? E aí em 2020 eu falei sim, e aí foi quando a gente fundou o Ventes, em 2021 eu fundei o Ventes, em 2022 a Wiser Educação entrou como parceira estratégica do Ventes, sabe? Então, e aí mergulhei de cabeça, e começou a crescer, eu já estava numa transição de carreira. Eu já estava ligando todas as minhas turbinas, e aí já estava fazendo a minha saída, sabe? Que interessante, De né? todo o mercado, enfim, de toda a companhia durante quase 15 anos a venda direta. E até que eu me desliguei ali um pouco antes, em novembro mais ou menos, assim, internamente. E aí depois de 4 meses a empresa foi vendida no Brasil, que na verdade eu já tinha passado dentro da indústria por uma compra também. Eu fui recrutado para uma empresa que foi comprada pela Junesa, empresa que trabalhava no Brasil também. Então, em ambiente de empresa isso é normal, né? Empresas se compram a todo momento, fusões, isso... obviamente, eu já passei pelos dois mercados, empresa que é comprada e empresa que é vendida, né? A empresa que compra e é comprada. Então eu vi que era um ambiente comum no ambiente dos negócios. E agora se for falar, foi time, não, eu não dou esse crédito. A leitura que eu fiz mesmo foi, eu acredito que na vida são escolhas também. Sim. Sabe, eu vi que, principalmente na Wiser, estava crescendo pra caramba e eu já tinha cumprido essa missão, tive deixado meu legado, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, independência, assim, sempre deixei minha marca muito grande assim na Venda Direta, eu sou muito orgulhoso. Sabe o que eu tenho muito orgulho na vida, Zé? Que eu mudei a vida da minha família com comissão, não foi comigo sendo empresário. Eu mudei a minha vida ali, vendendo produto, ganhando minha comissão. Então, com comissão. Então, todo mundo que está me vendo aqui, sabe, você que seja um representante comercial, um corretor de seguro, um corretor de imóveis, um vendedor ali na ponta, todo mundo tem esse core. O Flávio era vendedor de curso de inglês, começou a vida dele. E eu mudei minha vida com comissão, com vendas. Depois que eu já tinha mudado de vida, que eu virei empresário. Isso é muito legal porque eu gosto de falar, bicho, foi ali, cara, na sola de sapato. Então, foi mudar de área para mim foi um desafio. Foi um desafio que me motivou muito. Sabe, quando você está 15 anos de destaque, também tem aquela coisa do... Cara, achei essa inovação constante, sabe? Você se desafiar. Eu gosto disso. Um pouco do Caio, ele busca sempre esses momentos de desafio. Eu, se sempre tá tudo bem, eu me incomodo, Zé. Sabe? Isso tá tudo maravilhoso, puta, tinha carreira tá ali sólida pra caramba, tava lindo, tava tudo maravilhoso, mas eu já queria me desafiar. O Flávio, ele fala muito isso também. O Flávio, quando a gente fundou o Ventes, ele já fala, já se prepara pra vender. Porque eu não sou síndico de prédio, ele fala. Eu não sou síndico de prédio, eu construo prédio pra vender, não pra administrar. Né? Então, eu gosto desse apetite de construir coisa. Então, foi um momento muito, muito, muito feliz da minha vida. Tava maduro, tava feliz, tava contente. Minha trajetória na venda direta foi maravilhosa. Deu todo o know-how, né? Eu acho que todo esse know-how que eu tenho é de campo, não era de arquibancada. Então, foi muito feliz. Mantenho as amizades que eu conheci dentro do setor, grandes amigos. Mas foi bem leve, assim, sabe, Zé? Foi bem leve essa passagem de bastão. A empresa foi vendida, os donos estão felizes pra caramba. Então... Como será o Caio em 5 anos? O Caio em 5 anos... eu tenho algumas premissas, assim, sabe, Zé? Às vezes as pessoas perguntam, cara, como você se imagina daqui 10 anos? Eu respondo, com 47. Tem fundamento. Tem. 47. Pô. Agora, fazendo exatamente... Eu tenho algumas premissas, por exemplo. Premissas para os próximos 5 anos. Eu tenho umas premissas para os próximos 5 anos. Por exemplo, eu sou um cara, eu tenho esse DNA empreendedor. Então, eu sou o cara da construção. Por exemplo, para mim é uma diferença entre o cara que tem um viés mais empresário e o empreendedor. O empresário, ele gere. O empreendedor, ele constrói. Sabe? Quando alguém me apresenta como empresário, eu fico um pouco meio com um conflito existencial. Sabe? Porque eu me vejo, obviamente, eu sei, né? Pô, eu tenho empresa, sou dono de empresa, sou acionista de algumas empresas, então eu entendo, mas eu me vejo muito mais como o cara da construção do que o cara da gestão, né? Eu gosto de construir coisas. Então eu sempre venho construindo qualquer projeto que eu estou envolvido. Hoje eu estou muito envolvido em educação, um setor que eu me encantei.
Tem educação, dentro do Vente, dentro do Performance, lá no Office que você teve lá junto com a gente, em todas as frentes do First Class, que está crescendo assustadoramente também, junto com a Wiser Educação também, muito focado. Então eu vejo que o Caio em 5 anos é o Caio focado nos projetos que ele já tem, sempre visando o crescimento e esse próximo passo, e as premissas sempre perto da minha família, casado, obviamente, fazendo aquilo que gosta, tendo tesão dentro do trabalho. As pessoas confundem fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Não tem nada a ver fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Então essas premissas eu vejo em 5 anos. Um cara, por exemplo, que cuida da saúde, que valoriza o sono, que gosta de se alimentar bem, que tem os mesmos fundamentos de gostar de gente, de encontrar felicidade em pequenas coisas. Então eu vejo isso. Isso me dá uma paz, assim, sabe? Eu sou aquele cara que eu não sei como a minha vida vai estar em 20 anos. Eu sei que vai estar melhor. Porque essas premissas me fazem muito bem, assim. Então vamos construir uma metáfora do agora. Tá. Já que o futuro vai saber, né? Eu gostei disso. Como você vai estar daqui a 10 anos? Eu vou estar com 66 anos. Coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa. Agora, por exemplo, pode ser que você vendeu o IBC para um grupo alemão e você não sabe o futuro, assim, sabe? Então, mas algumas premissas você já sabe, por exemplo, com toda certeza você vai estar conectado com o desenvolvimento humano. Com certeza absoluta. Com toda certeza. Você sempre vai estar conectado com o desenvolvimento humano, atrelado a uma ferramenta que muda a vida das pessoas. Então, você sempre vai ter algumas premissas que você não vai abrir mão. Porque é onde está o teu talento, né? Onde gira ponteiro, onde você gosta de atuar, onde está o seu know-how. Então, experiência, bagagem, paixão, vivência, existência. Tudo que eu vou estar, eu sempre vou estar conectado em vendas, porque eu gosto, cara. Tá conectado ali com a força de vendas é o meu parquinho. Então, isso é importante. Caio, vamos imaginar uma metáfora. Que a notícia que todo mundo quer receber, você recebesse agora. Porque no fundo, nós nascemos para evoluir, mas todos nós sabemos que tem um final do ciclo. O nosso corpo, ele é finito. Mas na minha crença, e eu não sei a sua crença, mas é provável que a gente transcenda além do corpo. Mas imaginando então que o universo, Deus, um anjo, chega aqui na hora e diz: Caio, parabéns, você teve a tua existência na Terra, foi incrível. Você foi um agente de transformação do mundo, um servidor, um pai, um buscador, parabéns. E você tem 5 minutos, porque nós vamos mudar de lugar. Aliás, com essa mudança, o teu corpo físico vai ficar, tá? E você vai morrer. E isso é nos próximos 5 minutos. Se você recebesse essa notícia agora, é só uma metáfora, o que você faria em 5 minutos se fosse os últimos 5 minutos da tua vida e você estivesse aqui agora comigo? Aqui agora? Caraca, Zé. Bom, não ia dar tempo de chegar em casa. Né? São Paulo. São Paulo, 6 horas da tarde, não ia dar tempo de chegar em casa. Porque se desse... Você ia sair correndo. Na hora. Se eu fizer a conta, cara, quanto que eu tô de casa? Cara, você vai chegar lá, vai só sobrar 30 segundos. Não importa. Eu vou dar um beijo, vou dar um abraço na minha mulher, nos meus filhos, com toda certeza. Mas ponto que não daria tempo. E eu creio que a maioria das pessoas, muitas pessoas, pelo menos que se vão, não tem esse aviso. Então, para mim, eu ia deixar, cara, eu ia deixar talvez uma mensagem para chegar nos meus filhos, na minha mulher. Um vídeo, um áudio? Um vídeo, um áudio, com toda certeza faria uma ligação. Com toda certeza faria uma ligação. Eu acredito que, assim, para as pessoas no geral, cara, foi a minha vida inteira, mas eu ia esses 5 minutos já era para minha família. Assim, 5 minutos, não dá tempo de chegar. Ia pegar um FaceTime, só ia olhar, apreciar, sabe, dizer, reforçar várias coisas que eu sempre via dizendo. E com toda certeza ia nem que fosse para olhar para o olho da minha mulher, sabe, dos meus filhos. Eu sou um cara que eu sempre falo para os meus filhos assim, o seguinte: ame alguém como eu amo a tua mãe. Ame alguém como eu amo a sua mãe. Cuide de alguém como eu cuido da sua mãe. Honre alguém como eu honro a sua mãe.
vocês possam encontrar um amor como eu encontrei a sua mãe. Assim, ou, se você deixar um desejo para os meus filhos, tem alguém como eu tenho a sua mãe. Meus 3 filhos assim. Que lindo. E se eu fosse deixar uma mensagem para todo mundo o que Deus chama de, o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Muito bom, maravilhoso. Sabe? Mas a metáfora tem continuação, tá? Sim. Aí, você chega no céu, tem um portão, uma metáfora, e alguém vai te receber, Deus, Jesus, o universo, as pessoas da tua família, e faz uma pergunta para você. Por que valeu a pena tua existência na Terra? Se Deus te perguntasse isso hoje, qual seria a sua resposta para Deus? Por que valeu a pena a minha existência? Cara, eu acho que só uma coisa veio na minha cabeça, porque eu fiz bem para as pessoas que entraram na minha vida. Eu sempre fui um cara que eu tenho uma premissa, eu preciso te fazer bem, Zé. E eu corrijo aquilo que eu não gosto em você, eu corrijo isso em mim. Então, eu acho que isso é um grande superpoder, sabe? Aquilo que a gente não gosta de alguma coisa no outro, a gente corrige na gente. Eu sempre teve esse lance de ser um cara que eu contribuí, eu servi. Eu acho que a maior lição que Jesus nos ensinou foi daquele amor incondicional. Sim. E uma vida de servidão. No final das contas, todo mundo tem esse lance de propósito. Eu acho que o propósito de todo mundo é igual, que é servir. Eu acho que todo mundo só tem um subpropósito, que aí parece que Deus embaralhou e falou, vocês decidam aí como. O jogo Deus é que esse. você sirva. Nosso jogo é de servir. Agora, como cada um escolhe. Seria para escolher o jeito que você vai servir. Então, eu sempre fui um cara que eu servi. Eu sempre servi. Por todo lugar que eu fui um cara, servi, fiz o meu melhor. Não fiz sempre certo, tem hora que eu errei, muitas vezes eu acertei, mas sabe uma coisa que eu me orgulho, Zé? Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com intenção de fazer o certo, o bem e contribuir. Não tem uma coisa que eu não fiz com intenção de fazer direito, intenção de fazer o certo, intenção de contribuir, de servir. Não tem nada, velho, que eu fiz que a intenção não era boa. Saca? Aí você fala, pô, mas a intenção, o inferno tá cheio. Mas, cara, pra mim tudo começa na intenção. Mas o inferno tá cheio de intenção ruim. Ruim, cara. Lá não tem intenção boa, não. Então, sabe aquela coisa quando você, por exemplo, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, bicho. Sim. E o errado é errado mesmo que todo mundo tá fazendo. Com certeza. Pra mim não existe nem meio certo e meio errado. Então porque parece que as pessoas começam a conviver com coisas que são erradas, e quando você começa a conviver com muitas coisas que são erradas, e às vezes uma coisa errada é uma pessoa, sabe, às vezes não é educado com a pessoa que está do lado, isso é errado. Só que você começa a conviver com esse errado vira normal. E depois de um longo tempo o errado virou certo. Você tem uma inversão, né? Então, e aí você começa a acreditar naquilo. Né? Exatamente. Então eu faria isso. Eu acho que você, cara, por que fazer isso? Cara, eu fiz bem para as pessoas. Eu fui um cara que eu me orgulho disso, sabe? E como quando a gente morre, a gente é enterrado, tem um instante final lá que baixa o corpo nosso na terra, e é bem provável que alguém faça um discurso. As pessoas estão lá e façam uma homenagem. Você acredita que se isso fosse acontecer amanhã cedo, quem faria esse discurso? Que discurso seria esse? Qual homenagem seria essa para a despedida final, instante final? Eu só vejo minha família, sabia? Vejo minha família, vejo minha mulher representando, os meus filhos, cada um falando do papai. Eu estaria em paz e concordaria com o que cada um falar, mesmo não sabendo o que falaria. Então, com toda certeza, ali. E eu tenho certeza, eu acho que seria assim, sabe? Minha família puxando, minha mulher puxando a ponta, porque eu sou aquele cara que eu sempre sonhei muito em ter uma família, Zé. Eu casei cedo, cara. Eu casei com 20 anos. 20 anos? 21, né? 21 eu conheci a minha esposa. Formalmente a gente foi casado depois de um tempo. Morou junto e tal. E fomos casados depois de alguns anos. Sim, foram em papel passado e tal. Mas a gente tá 17 anos junto, a gente tem 3 filhos. Muita gente, quando a gente vai jantar, a gente tem cara de novinho, assim. Ainda tô com barba, né? Mas quando sem barba, tem a cara de novinho. E as pessoas, quando saibam, pô, você já tem 3 filhos, né? Já a gente vai pro quarto e tal. O pessoal, porra. Eu sempre sonhei em ter uma família, cara.
família grande, Natal cheio. Uau. Eu sempre foi um sonho assim pra mim, família, assim, a minha família. Eu lembro até o dia que isso aconteceu. Fala aí. Olha que coisa Fala aí. simples. Eu lembro quando meu pai era chamado para algum casamento, chegava o convite lá em casa, era Clóvis, Meire e família. E aí eu cheguei, pai, eu posso ir? Ele, claro, filho, ó, tá aqui, ó, Clóvis, Meire e família, você tá aqui dentro. Eu falei, legal, posso ir, né? E Clóvis, Meire e família. Eu lembro a primeira vez que eu recebi um convite assim, Caio, Fabi e família. Uau. Eu falei, eu lembro, eu tinha 20 anos, eu falei, pô, agora eu tenho a minha família, sabe? Então, Nossa. eu sempre tive esse sonho, assim, de ter uma família. Vamos imaginar, a tecnologia só vai evoluir. Que vai passar 30, 40, 50 anos, não sei, ou 100, ou 80. Mas o fato é que você já transcendeu, já está no céu, e os seus filhos vão ouvir o que você vai falar agora. E você nem sabe quando, mas eles vão ouvir. O que você gostaria de falar para os filhos de uma forma atemporal que você ainda nem sabe quando? Temporal que não sabe quando. Puta, eu aproveitar, eu acho que... Cara, eu acho que isso daqui, filhote, papai deixou tudo que ele pensa gravado por aí. Sabe? O livro que o papai fez, realmente o papai acredita em tudo aquilo, foi o papai, os podcasts, os vídeos. Para mim, eu sempre coloquei aquilo que eu acredito. Pode crer que toda vez que você tiver com alguma dúvida, quer conselho do papai, só buscar algum lugar. É muito louco. A primeira vez que eu gravei, que eu olhei para uma câmera, eu tive muita dificuldade, Zé, para olhar para uma câmera. Porque não tinha ninguém. Eu falei, cara, como é que eu tô olhando para um pedaço de ferro? Como é que eu consigo criar, sabe, conexão com um pedaço de ferro? Eu imaginei o olho da minha filha. Falei, bom, tá, cara, se eu tiver que deixar... Eu lembro do primeiro vídeo que eu fui gravar no YouTube, que eu gravava insight. Falei, tá, se eu não tô aqui, eu preciso dar um insight pra minha filha, o que eu preciso falar pra ela agora? Pum. Eu imaginava exatamente isso. Eu não estando aqui, ela indo lá no YouTube do papai. Uau. E pegando, deixa eu ver como o papai pensava nisso daqui. E tal. Então, eu acho que isso é uma das maravilhas de você registrar. É uma das maravilhas de um livro, né? E o pai de todos deixou isso há 2000 anos para que a gente pudesse, né? Então, ter ali registros do que fazer, né? Porque você abre a Bíblia é como se você estivesse indo no canal do YouTube dele, né? É exatamente isso. Você tá indo no canal do YouTube dele e fala assim, cara, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Me orienta. Né? Então, para os meus filhos seria isso, assim, sabe? Com toda certeza falaria isso para eles. Que maravilha. Agora, vamos falar de dicas de negócio, de empresa. Meio uma reviravolta aqui. Tá. Já que a gente falou bastante do Caio Carneiro, esposo e pai, e apaixonado. Né? E com a alma da venda. Muito bom. A pessoa está começando ou está com alguma dificuldade e está nos ouvindo agora. E é claro que você tem aquelas mega power super dicas, caminhos, estratégias, e são 3. Quais são boas dicas que quem está nos ouvindo agora, que está começando, está apanhando, poderia levar para o seu negócio, para a sua gestão? Primeiro, olha para vendas com um carinho diferente. Por que vendas? Porque é mais ponteiro. Ah, Caio, como assim? Você treina seu time de vendas? Ah, treino mais ou menos. Se não treinar, não fica bom. Então, a primeira coisa é olha para a tua musculatura comercial. Ah, mas eu sou um autônomo, tudo bem. Então, mas eu sou fotógrafo. Não, você é empresário e está fotógrafo. E você é o vendedor de si mesmo. Então, olha para vendas com um olhar mais crítico, no ponto de... Isso muda muito ponteiro. Então, estude mais sobre vendas, aprenda mais sobre vendas, seja mais curioso em relação a vendas. Tem gente que é um ignorante comercial. Sabe, às vezes aparecem alguns termos, por exemplo, a gente não sabe o que é prospecção. Então, quando você é um ignorante comercial, sabe que ele tem aquele analfabeto digital, sabe, só que não sabe nem mexer no computador, eu acho que quando você não sabe apertar os botões da área comercial, você está deixando muita coisa na mesa. Então, Zé, não tem uma empresa vitoriosa que não tenha uma coisa, uma máquina de vendas. Então, a primeira dica é tenha uma máquina de vendas. Para isso, você tem que debruçar.
Então, olha o teu processo comercial, entenda qual que é o método, analise qual que é o teu público ideal. Quem que é a sua... Vamos analisar primeiro quem que é o teu cliente ideal. Quais são as características das pessoas que compram a você? Ah, são essas. Isso vai balizar aonde você precisa procurar essas pessoas, aonde você deve procurar, onde elas estão. Globo Repórter, o que comem, onde vivem, onde estão. Aí você tem os instrumentos de prospecção, obviamente cada um tem um modelo de negócio, cada um tem um setor específico, mas você debruçar dentro de vendas, pesquisar sobre vendas, né? Como vender mais, como vender melhor, como vender mais vezes. Se perguntar, às vezes, para o empreendedor, cara, quantos livros de vendas você já leu? Cara, nenhum. Tá errado. Tá ruim a coisa. Entendeu? Então, essa seria a primeira dica. Segundo. Segunda dica é... gente. Outra coisa que mexe ponteira é gente. Por exemplo, o empreendedor ali, a função dele, a função do CEO é montar um time. E o time inteiro montar a empresa, não é você montar a empresa. Então você tem que entender de gente, cara. Que no final das contas, cliente é gente, fornecedor é gente, colaborador é gente. Se você não entende de gente, você não entende de negócio, cara. E tem mais, teu filho, tua esposa também é gente. Tudo é gente. Tudo. Então, pessoas, a gente entenda de ser humano, entenda de gente, de como liderar pessoas. A habilidade de liderança é uma habilidade que mexe ponteiro. Então, gestão de pessoas mexe ponteiro. Então, é muito importante. Ah, eu não tenho colaborador. Tudo bem, mas seu fornecedor é gente. O teu cliente, ele é gente. E a dica número 3, a dica número 1 é... Máquina de venda? máquina Entenda de gente? Entenda de gente. Terceiro que eu colocaria... estude mais sobre modelo de negócio. Porque modelo de negócio não é uma regra do governo. Você precisa construir seu negócio assim. É o empresário que decide quais são as regras do jogo dele, pautada, obviamente, dentro do que é certo. Sim. Que a gente fala de tributária e tudo mais. Mas Sim. dentro das premissas do que é legal, você que determina a regra do teu jogo. Se você vai ser venda online, se vai ser por indicação, se vai ser isso, se vai ser assado, se o produto vai ser físico, digital, se vai ser serviço, se não vai, se você vai comprar direto da fábrica ou você vai produzir. Isso, o teu modelo, se vai ser franquia, se não vai ser franquia, isso você que decide. E tem gente que tem um modelo de negócio inconsciente, às vezes nem sabe qual foi a regra mais ou menos que decidiu. Tá jogando um jogo e tá definindo as regras conforme tá jogando, mas nunca parou para analisar. Cara, será que o tabuleiro que eu mesmo criei é o melhor tabuleiro para se jogar? Será que não dá para fazer algumas adaptações para eu ter um tabuleiro muito mais inteligente? Bom. Fazendo, às vezes, a mesma coisa que eu faço, só dentro de regras melhores. Então, entender mais sobre modelo de negócio. Muitas pessoas vão questionar o modelo de negócio quando percebem, por exemplo, que trabalha muito e não sai do lugar. Aí, putz, será que o seu modelo joga contra você? Você tem um modelo de negócio que, na verdade, ele puxa o teu freio. Você puxa o teu freio, você está enquadrado numa carga tributária errada, você está isso. E o Brasil não é um país para amadores, é um país complicado, cara. Super. Então não é um lugar para amadores. Então olhe modelo de negócio também. Então seriam essas 3 coisas: vendas, pessoas, modelo de negócio. Vendas, pessoas e modelos de negócio. Que bom. Caio Carneiro, ser de luz. Que bom ter você aqui. Mais uma vez, né? Um bate-papo tantos anos depois. Adorei, Zé. E eu acredito que aquela grande mensagem final, essa galera que está nos ouvindo e nos acompanhando, é uma boa hora. Cara, a minha mensagem para você é... se tá difícil, se tá duro, acredita com todas as suas forças, o que você chama de problema, o cara lá de cima chama de treinamento. Eu acredito que aquilo que nos desafia nos transforma. Crescer dói, crescer dá trabalho. Geralmente, quando a gente está enfrentando algo significativo, aquilo vai nos confrontar. Não existe triunfo na moleza. Não existe disrupção na facilidade. Não existe glória no mais ou menos. Ou não existe, grande êxito no conforto. Então, se você está vivendo, períodos de estresse, que é originário daquele, tem uma circunstância que está desafiando, respira fundo, não deseje menos pesos nas costas e sim pernas mais fortes, aumente a sua capacidade, fortaleça as suas virtudes, fortaleça as suas qualidades,
porque a vida não fica mais fácil. E a gente tem que ficar mais forte. Para mim, cada vez mais o mundo está afunilando, o mundo é para quem se dedica, o mundo é para quem se entrega, o mundo é para quem faz, o mundo é para quem não é mais ou menos, o mundo é para quem persevera, o mundo não é para quem se vitimiza, é para quem se entrega, para quem se doa, sabe? Então, respira fundo. Desafio, ele também tem para mim, todo o desafio ele carrega uma semente de uma transformação equivalente ao maior. Uau. É isso que eu acredito, Zé. O desafio é uma promessa de uma vida melhor, hein? Eu acredito nisso. É uma também. expectativa. E para você que está com a gente até agora, vou deixar aqui as redes sociais do Caio Carneiro, vai estar aqui embaixo, na especificação desse vídeo. Não preciso nem falar, né? Venda, gestão, esse é o ser de luz. É a bola da vez, né? Que coisa maravilhosa. E é o seguinte, hein? Vamos seguir o Caio Carneiro e também o Zezinho aí, né, gente? Ó, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho, porque sai o podcast, a gente já te comunica aí. E mais, hein? Faz as perguntas, curte aí, compartilha. Escreve aqui embaixo o que fez sentido para você, quais os aprendizados, quais as reflexões. E saiba, você quer uma vida sem estresse? Você quer uma vida maravilhosa? Você quer uma vida pronta? Pois é, ela não existe. Sinto te informar. Mas você é exatamente aquilo que você se permite a ver. Aceitação é poder. Aceitação é solução. Aceita o que Deus, que o universo trouxe para você, porque ao aceitar, você já começou a solução. Eu verdadeiramente acredito nisso. Fiquem em paz, fiquem com Deus e no tempo certo, que tomara que seja daqui a pouquinho, no outro vídeo, você se conecte ainda mais comigo e com a história do Caio Carneiro. Gratidão, gratidão. E Caio, agora é a hora do abraço, que a gente gosta de abraçar. Abracinho do Zé. Obrigado, Zé. Ser de luz. Muito obrigado. Que bom você estar aqui. Animal, adorei.